Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao Diz-me Lá e deixem já o vosso like e subscrevam o canal se vocês querem aprender como organizar a vossa casa para equilibrar todos os campos da vossa vida. É verdade, vocês podem conquistar tudo só a arrumar a vossa casa. E quem diz isto é o Feng Shui, uma arte milenar, e eu tenho aqui uma pessoa especialista no assunto para nos dar as melhores dicas para nós organizarmos a nossa casa. Seja muito bem-vinda, Wanda Boa Vida! Obrigada, Soraya. Seja muito bem-vinda, Wanda. O que é que achas? Está organizado para ter sucesso? Não, isso teria que fazer Isso é um cálculo minucioso, não é? A questão do sucesso, da prosperidade, a questão do espaço tem vários patamares, ou seja, tem várias camadas. E pode ser também derivado ao sono, pode ser derivado, portanto, do facto de dormirmos melhor. Pode ter impacto em todas as áreas da nossa vida. Claro que sim. Mas começando assim do início. E por isso, a questão da iluminação e o facto de estarmos num estúdio e o estúdio estar com muita luz a esta hora, se é prejudicial, mas lá está, hoje é pontual. Pois, não é todos os dias, não é nossa casa. Não é nossa casa, ou seja, para o propósito serve, mas do ponto de vista para ser utilizado todos os dias, não. Porquê? Porque tem, é um ambiente fechado, não temos contacto com o exterior, não temos nenhuma janela para o exterior, portanto, desse ponto de vista, não é a situação ideal, como a maioria dos estúdios de televisão. Hoje em dia, sei que a nível internacional existem alguns estúdios, mesmo com filmagens internas, com contacto com o exterior, com vidro. Olha, nunca a conheço. Já trabalhei em vários estúdios de televisão, nunca há janelas. A Globo tem estúdios, portanto, já com essas realidades, com contacto com o exterior e até mesmo com uma iluminação especial. Para quê? Para não ser tão agressiva do ponto de vista, para nós, biológico, que tenha impacto na nossa vida, na qualidade de vida. E no nosso próprio equilíbrio, no não é? nosso equilíbrio e que vai ter impacto em relações pessoais, relações profissionais, porque o facto do sono ser o motor de tanta transformação do ponto de vista da nossa qualidade. Mas, por exemplo, para quem nos ouve e que nunca ouviu falar deste conceito do Feng Shui, o que é isto do Feng Shui? Então, o Feng Shui é uma arte milenar, com mais de 3.500 anos, em que o objetivo é harmonizar os espaços de forma a que seja mais propício ou que tenha impacto do ponto de vista da própria pessoa. Obviamente, há 3.500 anos, aquilo que hoje é a realidade da civilização, estamos com muitas alterações. Ou seja, a arte também teve de crescer, não é? E adaptar-se. A arte teve que crescer, adaptar. No entanto, há muitas pessoas que utilizam Feng Shui clássico. Eu não sou apologista do Feng Shui clássico por essa mesma evolução, porque a questão, por exemplo, da iluminação, que do meu ponto de vista, e aliás da maior parte dos médicos e de muitas pessoas, tem impacto na nossa saúde e na nossa prosperidade, como é óbvio, não é? Se nós não temos energia e produtividade no dia a seguir porque temos uma má noite de sono, tem impacto a todos os níveis. E para mim essa evolução é necessária introduzir temas atuais para que esta relação pessoa-espaço faça sentido. E para mim existiu esta evolução, mas nem todos os consultores veem esta perspectiva e utilizam Feng Shui clássico porque acham que daquela forma foi a gênese e é assim que se atrai prosperidade. Eu vejo do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do bem-estar, porque eu trabalhei muitos anos na área da saúde, vim para esta área por uma questão de saúde e sei o quanto o espaço tem influência na minha vida e na vida das pessoas que me rodeiam. E como tal, e trabalhando eu com médicos, psicólogos, de vários profissionais da área da saúde, sei que é um ponto importante, uma dimensão importante que devemos ter em conta.
Então, eu não olho Feng Shui, apesar de ter estudado Feng Shui clássico, eu hoje em dia não utilizo Feng Shui clássico, utilizo uma vertente mais moderna, não é? Que tendo em a questão dos materiais, tendo em conta a questão da sustentabilidade, tendo em conta a questão as necessidades, as nossas necessidades são diferentes, não é? centrado na pessoa, no ser humano, de uma forma individual. E hoje em dia temos tantas matrizes, tanto conhecimento do ponto de vista, hoje em dia conseguimos ver quantas horas é que dormimos, qual a qualidade do nosso sono, quantas horas. Portanto, já existem tantos parâmetros e tantas ferramentas que conseguimos medir a nossa condição física e o que é que o nosso corpo pode necessitar, e como tal é ajustar esse conhecimento, que para mim é evoluir no conhecimento, é introduzir esse conhecimento e fazer match com os espaços, porque eu hoje posso precisar de dormir mais e amanhã posso necessitar de dormir menos, portanto a vida não é linear. A mesma coisa que há determinadas pessoas que não necessitam dormir tanto, portanto cada pessoa tem as suas características individuais, e é aí que para mim faz sentido o Feng Shui, que é olhar o indivíduo, não olhar o Feng Shui. Não é o Feng Shui que tem que se adaptar, não é a pessoa que se tem que adaptar ao Feng Shui, é o Feng Shui que tem que se adaptar à pessoa. Ok, e o que é que faz o Feng Shui? O Feng Shui, aliás, não é o que faz o Feng Shui, o que é que fazem os espaços? Sim, pronto, sim. Neste caso, para mim. Porquê é que aplicamos o Feng Shui? O objetivo é aplicar o Feng Shui ou algo que, de certa forma, influencie a nossa qualidade de vida através do design e da arquitetura. É isso que é a minha forma de ver o Feng Shui. Atenção, Soraya. Sim, nem porque todas também as pessoas... já falámos aqui em Sim. off que há uma vertente muito mais espiritual também, mas não é dessa que estamos a falar aqui, não é? Há pessoas que olham para o Feng Shui de uma forma espiritual, de uma forma mais esotérica, se formos chamar dessa forma. Eu olho o Feng Shui como uma arte milenar que eu consigo desenvolver, portanto, ou seja, que eu consegui ver que houve uma gênese, mas que é necessário, houve uma evolução da sociedade e que, a meu ver, tem que também acompanhar essa evolução para fazer sentido para os dias de hoje. Não só usar-se em casas, mas também nas empresas. As empresas hoje em dia falam e muito em saúde mental, saúde e bem-estar das pessoas. De que forma é que os espaços têm impacto nas pessoas, na produtividade, na criatividade das pessoas e das empresas, como é óbvio, e essa dimensão acaba por entregar esse valor adicional às empresas, que muitas delas desconhecem. Porque falar em neuroarquitetura hoje, para algumas pessoas ainda é algo que não é conhecido. Portanto, neuroarquitetura é a forma Olha, eu como... não sei o que é, pode-me explicar. É forma que a arquitetura interfere na nossa qualidade de vida, do ponto de vista das nossas emoções, inclusive. Como assim? As dimensões dos espaços, as A salas? dimensão, as salas, também os materiais. Ok. É a evolução também do Feng Shui. Portanto, é um ramo, podemos dizer, do Feng Shui, porque trabalha uma área específica, para já que é a arquitetura e as emoções. E porquê? Porque reparou-se que muitos das formas, os materiais que são utilizados, as cores que são utilizadas, interferem nas nossas emoções. Até mesmo, há pouco a Soraya estava a dizer a dimensão. Por exemplo, ambientes mais fechados ou ambientes com o teto, com o pé direito mais baixo, são sítios mais introspectivos, em que nós conseguimos um maior grau de concentração, enquanto que pés direitos mais elevados permite uma maior expansão, uma maior criatividade. Então diria que para as empresas, o ponto de vista dos departamentos de contabilidade, o pé direito devem ser salas pequeninas. Não salas pequenas, mas o pé direito pode ser mais baixo, portanto, ou seja, o pé direito pode ser normal, enquanto que pé direitos altos
do ponto de vista como se fosse Trazem uma catedral, criatividade, trazem não é? criatividade. Normalmente há existem muitas empresas com em lofts, portanto, do ponto de vista de marketing e que trabalham marcas, porque há uma dinâmica mais, é mais centrado na comunicação e comunicação entre as pessoas, em que locais mais pequenos, mais reduzidos, é necessário uma maior concentração, não haver tanto ruído e tanta distração, porque a dimensão traz-nos distração. Sim, imagine, o Feng Shui, eu acho que nós já aplicamos isso, acho que mesmo não conhecendo o conceito, porque é este conceito da forma como nós organizamos, pronto, Os espaços, os exato, espaços, do não é? ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, a forma como nós organizamos a nossa casa, o nosso local de trabalho, etc. Mas eu acho que nós inconscientemente, mesmo não sabendo o conceito, meio que já aplicamos, se calhar, certas coisas de Feng Shui, porque se calhar sentimos mais paz com as coisas assim, não é? Com as coisas arrumadas, por exemplo, Mais eu falo por harmonia, mim, sim, eu sim, gosto sim. das coisas, se eu entrar em casa, olha, o meu namorado está ali e ele sabe, se eu chegar a casa e a cama estiver por fazer, eu fico possuída, ou seja, as coisas fora do sítio, é tipo, eu tenho de entrar em casa e entrar na minha paz, onde que está tudo direitinho, ou seja, isto meio que é Feng Shui ou não? É porque no ponto de vista do espaço, estar organizado reduz hum, a confusão mental É e isso. traz-nos serenidade, traz-nos calma. E é isso que as pessoas procuram nos espaços. No entanto, existem pessoas, pelo contrário, precisam dessa agitação, desses espaços meio desarrumados, porque elas próprias se sentem confortáveis na desarrumação. Portanto, isso tem a ver também com os estados emocionais das próprias pessoas, mas, e das características das próprias pessoas, que às vezes precisam também de trabalhar sobre stress. Sim, porque também falávamos, isto porque a Wanda também tem vários livros, no caso este é o último, né, que é Casa com Vida, e aqui a Wanda também tem muitas dicas, às vezes até de cores, não é? Para a Cores, psicologia da decoração, cor, que é também muito etc. usada em neuroarquitetura, forma como as cores acabam por nos também acalmar, Influenciar, não é? influenciar do ponto de vista da comunicação. Há cores mais comunicativas que trazem, portanto, esse olhar mais comunicativo. Há cores mais introspectivas e dos espaços, como é que, por exemplo, os spas são maioritariamente com cores claras, não Sim, é? é tudo Portanto, porquê? begezinho. E branco, e porquê? Para trazer essa serenidade. Enquanto que locais onde existe uma grande necessidade de atividade e de criatividade, tem que haver mais cor para trazer essas emoções, essa pluralidade de emoções. Portanto, Ok. é essa necessidade. Portanto, os quartos também devem ser mais com menos cores e as zonas Para ter mais menos estímulo, não é? para ter menos estímulo. Portanto, no caso das empresas também. Portanto, as empresas devem decorar os seus espaços, hum, não devem decorar. Há muitos edifícios onde eu entro em empresas e que quando são edifícios que têm primeiro andar, segundo, terceiro, e que o edifício é todo igual, independentemente dos departamentos. Não, os locais devem ser decorados de acordo com o tipo de pessoas que lá estão a trabalhar. Se trabalham mais em equipa, se trabalham mais de uma forma individual, no caso dos departamentos de contabilidade. Portanto, cada departamento tem as suas características Sim, intrínsecas, especificidades. especificidades. E quando eu vejo grandes empresas que têm custos muito elevados do ponto de vista de arquitetura e design e não têm atenção a estes detalhes que são importantes, portanto, há aqui uma falta de literacia na área da saúde e bem-estar dos espaços muito grande, porque se eu adaptar da melhor forma os espaços para os meus colaboradores, mais produtiva vai ser essa empresa. Se calhar também é um bocado o desconhecimento. Eu acho que hoje em dia já se aposta mais, eu acho que de um modo geral, nas pessoas Sim. também, já se aposta mais na saúde mental, o ir frequentemente a um psicólogo, falar mais, mesmo dentro das empresas, até haver mais team buildings. Eu acho que Certo. também é uma coisa que cada vez se vê mais nas empresas, mas lá está, eu acho que se calhar é esse desconhecimento que não adianta nada fazerem um team building ao fim de semana. Se depois estão o ano todo em espaços que É isso. não Sim, promovem a saúde mental. como Iluminação. falávamos, com uma iluminação que se calhar puxa demasiado pelas pessoas, Sim, não é? porque a iluminação, e basta ver, há pouco estávamos a falar sobre isso, a iluminação
ao final do dia, e especialmente no inverno, nós conseguimos olhar para os edifícios onde algumas empresas estão a funcionar por volta das 19 horas. Essa hora a iluminação branca não deveria de existir, nem mesmo nas casas de banho das empresas. Portanto, ser só luz amarela e já mais tenue. Para quê? Para que as pessoas, quando chegam a casa, já não terem o seu relógio biológico alterado. Portanto, já vão dormir menos bem e, portanto, vão ser impactadas do ponto de vista da produtividade e da criatividade no dia a seguir. Portanto, e não há muito poucas empresas, neste momento, a fazerem isso. Porque por falta de conhecimento, porque comprarem uma luz amarela ou uma luz branca, a priori, portanto, o valor é o mesmo, não é? Há aqui a Sim, mas possibilidade poderiam ter as duas, não é? porque até mesmo na casa de banho, poder ser o dia inteiro amarelo. E Ok. porquê? Porque, ok, podemos dizer assim, então as senhoras gostam de se maquilhar e se calhar a luz amarela poderá não ser a mais indicada. Então e se colocarem um espelho, aqueles espelhos que às vezes há também nos hotéis, que são Com luz. campeão e Uhum. com luz, e tudo o resto do ambiente ser, a iluminação ser amarela. Vai criar uma sensibilidade, um maior conforto às pessoas que estão a trabalhar e não vai desregular, portanto, aqui o relógio biológico. Do ponto de vista de produtividade dessas pessoas, portanto, a empresa só tem a ganhar. Mas isto das empresas, claro que é feita, se calhar, Uma consultoria? uma consultoria, mas no sentido de se adaptar à generalidade das pessoas, não é? Porque é o que falávamos, porque depois cada pessoa precisa de coisas diferentes, não é? Sim, pois cada pessoa precisa de pessoas De coisas diferentes. características diferentes. E hoje em dia, por exemplo, no caso das empresas, a maior, uma das causas de maior disputa entre os colegas de trabalho, no outro dia estava a falar num congresso e estava-se a dizer e falar sobre esse tema, que é a questão do ar-condicionado, por causa da sensibilidade. Olha, eu na minha antiga empresa, eu passava a vida a discutir com a minha colega, nós estávamos muito bem, mas quando chegava à altura do ar-condicionado, é que eu estava sempre com calor e ela sempre com É um frio. tema porque as pessoas têm sensibilidade diferente. Há pessoas também que podem já estar na menopausa, outros Então, não. mas como é que vamos A questão- resolver isto? Muito fácil. Fácil. Do ponto de quando os edifícios são recentes, pode ser feito do ponto de vista de ventilação quase individual, como existe hoje em dia nos carros, o direito e o esquerdo. Mas até mesmo a questão dos bancos, neste caso das cadeiras das pessoas, poder ter bancos aquecidos, como os carros. Portanto, para quê? Porque a temperatura pode estar mais reduzida, mas a pessoa sentir-se mais confortável. Olha, eu devia dar uma dessas à minha colega, que aquilo Porquê? era Porque sempre um 31 lá. Hoje em dia, as grandes empresas têm essa ventilação, quase como se a possibilidade de colocar individualizada. Portanto, mas temos esta hipótese de colocar pequenos aquecedores, mas a questão do banco ainda traz esse maior reforço do ponto de vista de conforto. Mas depois, mesmo em casa, que era o que falava aqui do seu livro, que também fala aqui da parte das cores e etc. Ou seja, cada pessoa, por exemplo, para mim o verde pode ser uma cor que me transmite qualquer coisa, eu vou pôr a minha casa toda verde. E uma pessoa ser daltónica. Pois, como é que funciona uma pessoa daltónica? Aí, no caso, lá está, do ponto de vista da consultoria, uma das primeiras coisas quando se está a fazer psicologia da cor é perguntar se a pessoa é daltónica, porque efetivamente há determinadas cores que as pessoas não visualizam da mesma maneira que uma pessoa que não é daltónica. Eu nunca percebi o daltonismo. Eles não veem a mesma cor ou não sabem distinguir? Há pessoas que não sabem distinguir, há pessoas que não veem mesmo essa cor, portanto pensam que estão a ver uma cor e estão... Que engraçado! Pessoas que têm uma visão mais apurada do que outras. Sim, eu por acaso já trabalhei, há muitos anos trabalhei em shopping e eu tinha um cliente, fazia assim venda personalizada e tinha um cliente que era daltónico. Ele já chegava lá, ele dizia que era um conjunto e eu fazia-lhe o conjunto. E ele sabia que com aquelas calças tinha de vestir aquela camisa com aquele cinto. Ou seja, eu acho que ele não via as cores. Quer dizer, nunca percebi se ele via ou não. Há pessoas que têm pouca sensibilidade até para algumas tonalidades, mais do que outras. E é por isso que determinadas marcas utilizaram, no caso do Facebook, foi criado com azul e na altura diziam que era a cor mais perceptível do ponto de vista humano a nível mundial. Portanto, até mesmo a escolha da cor
para determinadas marcas é necessário ter essa percepção. Como é que essa cor é interpretada e porque percentagem da população é que ela é interpretada. Que giro. Portanto, Mas é como aqui é que um a pequeno- Wanda, a fazer a sua consultoria, como é que sabe que aquela pessoa, que aquela cor é favorável para aquela pessoa? Não, é assim, nós temos que ver que tipo de pessoa é que temos à frente. Do ponto de vista biológico, se formos assim dizer, há cores que a Soraya, obviamente, também pode não gostar. gostar, Portanto, mesmo que eu diga à Soraya que era favorável para si utilizar o laranja, porque o laranja é criativo e a Soraya trabalha em comunicação, não é? Portanto, fazermos aqui um match e que se colocar uma cor apática não lhe traz essa criatividade, a Soraya diz-me assim: "Oh Wanda, eu não gosto de laranja." Então, Por acha que eu acaso não sou muito fã, não. então não estaria a fazer uma boa consultoria se lhe desse o laranja. Então tem que utilizar outra cor que não o laranja, Mas que que potencia. potencia a sua criatividade. Também tem a ver, como é lógico, qual é a sua profissão, o que é que O quer, objetivo que quer, o não é? objetivo que quer. Porque para uma determinada pessoa o objetivo pode ser ser mais enérgico, porque é uma pessoa apática, ou até mesmo uma criança que não é muito criativa ou tem, portanto, que necessita de um maior De uma grau de estimulação, não é? um maior estímulo, e é por isso que se estimula muito as crianças com cores, portanto, mas há crianças que se calhar devemos reduzir o estímulo. Portanto, nem para. Porque eu vejo os pais hoje em dia Nem 8 nem usarem. 80, não é? Exato, e hoje em dia os pais compram muitos utensílios para as crianças e brinquedos com muita cor, mas poderá existir em crianças que essas cores poderão ser prejudiciais. Porquê? Porque essas crianças já do ponto de vista biológico, já têm muita energia e que se calhar aqui o ideal seria reduzir os estímulos. Sim, E mas os como- brinquedos têm sempre muitas cores, não é? Ou seja, é um bocado mas difícil. é analisar o tipo de criança, como é que ela é do ponto de vista se brinca muito, se vai para a cama e não quer dormir, como é que é a atividade da própria criança. Obviamente não estamos a falar de bebés, mas já estamos a falar com crianças sim. com alguma idade. Portanto, e nesse caso é ver qual é o tipo de cor para essa criança para aumentar ou reduzir o estímulo. Mas isso depois também tem um bocadinho a ver com a fase em que a pessoa nasce. Ou seja, não? Do ponto de vista do Feng Shui mais clássico, Ai, do clássico. pronto, que vê-se qual é o tipo de, o dia, através do dia, da data, que vê que tipo de energia ou que tipo de características, se a pessoa é metal, se essa pessoa é água, se a É tipo pessoa é um terra. signo. É, nós chamamos aqui das 9 estrelas, relacionado um pouco com numerologia, e tem a ver com a energia do dia, do ano, e depois muitas das vezes vai-se mesmo à hora da própria pessoa. Isso com base no Feng Shui clássico, como estava a dizer, e do ponto de vista, há determinadas cores que para determinadas pessoas poderá ser positivo e para outras poderá ser negativo. Mas e depois a Soraya poderia dizer, ok, mais uma vez, são cores que do ponto de vista profissional para mim não faz sentido, eu preciso de criatividade. Então aí teria que existir uma adaptação. E essa adaptação já é o Kaizen, que é. O Kaizen é uma metodologia japonesa que foi criado após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo na altura foi criada pela Toyota, ou para a Toyota, desenvolvido para a Toyota, e com o objetivo de melhorar a produtividade, e a criatividade, como é óbvio, e a redução do desperdício, para impulsionar a evolução da Toyota. E o que é certo é que essa metodologia teve tanto sucesso que hoje em dia é utilizada pelas grandes empresas a nível mundiais e cá em Portugal, posso dizer, todas as grandes empresas em Portugal utilizam Kaizen e até mesmo a Marie Kondo, ela utiliza essa metodologia, portanto, a metodologia de organização do espaço por cores, portanto, de forma metódica. As gavetinhas todas direitinhas. Isso pode ser aplicado também nas empresas. Portanto, a forma como colocamos as pastas, como é que a nossa secretária deverá estar organizada para perdermos menos tempo
à procura de determinado material para utilizarmos, como é que as próprias fotocopiadoras estão em determinados edifícios para não demorarmos tanto tempo a tirar uma fotocópia. Qual é a pessoa que dentro da empresa tira mais fotocópias? Se calhar a fotocopiadora, lá para a beira dela. a fotocopiadora deve estar mais próxima dessa pessoa. Portanto, isto tem a ver com timings, tem a ver de processos E produtividade, não é? e que encaixa perfeitamente em Feng Shui Uhum. e que eu, sendo certificada quer em Kaizen, quer em Feng Shui, acabei por criar um método que tem todos estes pilares. Que é o método Vanda Boa O Vida. método da boa vida. E também tem psicologia positiva. O meu objetivo ao criar o meu método foi ser evolutivo, mais uma vez como Kaizen, porque em Kaizen nós preconizamos esta máxima que é: eu hoje sou melhor do que ontem e amanhã vou ser melhor do que hoje. Então o meu método tem que evoluir à medida que eu própria, como pessoa e profissional, vou evoluindo. Eu amanhã certamente que vou saber mais coisas, posso ir a cursos, tenho contacto com tantos profissionais de outras áreas que eu enriqueço do ponto de vista profissional. Então adiciono essas ferramentas para o meu método. Para quê? Porque eu não acredito em métodos estanques. E é por isso que eu também não utilizo Feng Shui clássico. Eu acredito nesta evolução. E hoje em dia pode fazer determinado sentido alguma coisa, alguma ferramenta do meu método, mas certamente que se calhar para o ano e com a evolução hoje em dia da inteligência artificial e da sociedade, certamente que se calhar daqui a 5 anos está completamente diferente. E do ponto de vista da neuroarquitetura temos assistido a uma evolução muito grande. Aquilo que era algo dado como adquirido o ano passado em neuroarquitetura, e este ano verificamos que talvez já não seja assim. Já existem novos dados, já existem novas formas de pensar os espaços. Porque as próprias pessoas também, era o que falávamos, têm necessidades diferentes, nós estamos diferentes. Nós estamos diferentes. Nós somos trabalhadores diferentes, não é? Nós não Certamente. somos trabalhadores como os nossos pais. Até podemos ver pela vertente de, no caso dos meus pais e antes, as pessoas tinham um trabalho e levavam o trabalho a vida toda. O mesmo trabalho, se calhar, na mesma empresa. Hoje em dia, não. Nós queremos mudar e queremos estímulo e queremos evoluir, não é? Ou seja, eu acho que isso tudo deve ter a ver com isso, não é? Sim, tem. E também a questão da sustentabilidade. Há uma preocupação maior, a utilização dos materiais e de tudo. Portanto, os materiais que Para se não haver utilizavam desperdício, não é? há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás são completamente diferentes dos materiais que se utilizam hoje em dia. Então tem que haver, do meu ponto de vista, mais uma vez, do meu ponto de vista, tem que existir esta evolução e este acompanhar. Portanto, o Feng Shui, neuroarquitetura e todas estas metodologias devem acompanhar essa mesma evolução. Tudo vai influenciar o indivíduo, não é? Desde a arquitetura, que falávamos, desde as cores, desde a organização. A iluminação, da- materiais, tudo, Ai, sim. já quase bato nisto. Da organização, os espaços, etc. Ou seja, tudo nos vai transmitir coisas, certo? Certo. Até mesmo psicologia positiva, que é importante. Que é, não é? Aí esta coisa de dizermos somos melhores hoje, melhores de ontem, amanhã vamos ser ainda melhores. E a psicologia positiva nos espaços. Ok, ter aquelas frases Também motivadoras. motivacionais, sim. Ok. E psicologia positiva de incentivar as pessoas, por exemplo, a subir escadas. Não é dizer, ok, tu tens que subir escadas, é o que é que eu vou colocar numas escadas, numa empresa, por exemplo, fotografias dos colaboradores, para que eles subam as escadas. Ou seja, não Para ser um percurso divertido. para ser um percurso divertido, porque se eu disser, ou se eu colocar, como eu já vi em imensas empresas, e no outro dia Usa escadas. usa escadas, penso no ambiente. Qual é o estímulo? Então, o estímulo aqui é o que é que vamos colocar de tão interessante nas escadas para que seja um percurso divertido. Fez um exame, um teste, um estudo, pode-se assim dizer, há relativamente pouco tempo, uma grande marca, e que com as escadas do metro. Então colocaram cada degrau como se fosse um piano, com as teclas do piano. As pessoas deixaram de utilizar a escada rolante e acharam divertido Fazer as escadas. piano. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Portanto, os espaços curam, mas curam de que forma? Que forma é que nós podemos pensar os espaços? Porque certificar espaços e ser um consultor, um especialista de espaços, não é
o que é que eu vou trazer de diferente para este espaço? De que forma para levar as pessoas a agirem de determinada maneira? Há uma grande oferta de empregos, falo por mim, eu trabalho em casa. Ou seja, cada vez mais agora há Home empresas, office. sim, cada vez há mais empresas Em de teletrabalho. teletrabalho. Ou seja, às vezes acaba por ser a própria pessoa é que tem de ter essa consciência, Mas não eu é? posso Do Feng dizer, Shui. sim, há empresas que me contratam para dar formação aos seus colaboradores para como é que devem ter a sua secretária, Isso é bem dentro, interessante. como é que, ou seja, eu dou formação online para determinadas empresas, como é que as pessoas devem ter a sua casa, até mesmo para serem mais produtivas. Mas imagina, uma pessoa que trabalhe, que tenha a sua secretária dentro do quarto. Eu Ou, tenho. pronto, vou dar aqui uma sugestão, Soraya, se É mau, puder. né? Mas E eu não vou tenho dizer mais porquê, porque espaço. não tem mais espaço. Porquê? Ou então tentar colocar a secretária e tentar tapar, pelo menos, todo o trabalho físico, por exemplo, documentos, alguma coisa que esteja Não a tenho. ler, pronto. Tentar tapar essa parte, ou ter uma secretária, antigamente havia umas secretárias que se fechavam. Portanto, para quê? Porque se eu tiver um documento visível e que eu sei que no dia a seguir eu vou ter que resolver alguma questão, algum problema relacionado com Pois aquilo, está sempre a pensar eu naquilo, não é? vou-me deitar a pensar naquilo e eu acordo a pensar naquilo. Ou seja, o meu deitar e o meu acordar não é a mesma coisa. Pois, eu só tenho computador. É tipo, Pronto. só Portanto, fecho o computador. tentar Mas, por exemplo, eu trabalho para a janela. Eu tenho a secretária. o melhor é estar mais perto de um local com luz natural para usufruir ao máximo da luz natural do próprio, portanto, do dia. E sendo assim, é mais visível para nós qual é a temperatura que está lá fora. Portanto, é quase como se o nosso próprio relógio biológico se adaptasse ao exterior. Sim, Portanto, às vezes até temos noção, eu acho que das horas a das passar. horas a passar. E eu lembro-me Isso é importante, das porque empresas onde trabalhei, e no caso já trabalhei em televisão, nós não temos janelas. É tipo, isso é péssimo, porque uma ou seja, pessoa. às vezes entrava de noite e saía de noite O e eu nem vi o dia. nosso corpo não consegue entender, não é? Do ponto de vista do nosso relógio biológico, não consegue entender a que fase é que estamos. Portanto, e é esse barulho, não é? Que acaba por perturbar e depois a nossa qualidade de sono. Por isso, ter a secretária perto de uma janela é positivo, a questão de, se possível, não ter, e também na cozinha também não. E porquê? Porque muitas das pessoas Na cozinha também não o quê? Trabalhar? trabalhar, Ah, porque há pessoas que têm. Portanto, dar algumas dicas a essas pessoas que trabalham em casa, estas empresas recorrerem-se de um profissional para dar sugestões de que forma é que podem ser mais produtivos e criativos no espaço de casa. Isso foi muito, eu fui muito solicitada para dar esse tipo de formações durante a altura do Covid, porque estava muita pois foi gente. tudo para casa, não é? Estava muita gente. Estava a dizer relativamente à cozinha. Não porquê? Porque muitas das vezes aquele impulso de estar a comer e estar a trabalhar ao mesmo tempo Eu não é faço muito positivo. isso. Não Eu é faço muito positivo. isso. E Mas é porquê? Porque não paramos, não é? não paramos, não comemos, se calhar, de uma forma mais consciente, não é? Distraídos, não Estamos é? distraídos, estamos a comer a pensar no trabalho, porque muitas vezes pode estar o computador também ao nosso lado. Não, também não é, portanto, não é bom. Pois isso eu faço muito. Não é bom. Portanto, haver aqui um espaço claro, nítido, em casa, em que é o espaço para trabalhar. E o resto que é o espaço ou para comer, ou para descansar, e aliás, até mesmo o quarto não deve estar associado a outro tipo de tarefas, porque há pessoas que também colocam aparelhos de ginástica no quarto, porque não têm mais sítio onde colocar aparelhos de Sim, sim, sim. ginástica. E lá está, o quarto aí também não está associado ao descanso. E deve, do ponto de vista psicológico, o nosso quarto deve ser. Só para dormir. Nós dizemos aqui, ok, que isto aqui é o sítio para descansar, é o sítio para relaxar. E é esse ponto que é importante. E ter cada espaço hum, para cada coisa. E ter ou não televisão no quarto? Não. Não. Pois. Mais uma vez, porque é o estímulo, Claro. especialmente à noite, portanto, e que acaba por interferir no nosso sono, não é? Hum,
mais uma vez, deve ser para dormir, para relaxar, eventualmente para quem gosta de fazer yoga, ou portanto, uma Coisas meditação, relaxantes, sim, não é? uma meditação, eventualmente ler um livro, mas se possível, não ter nem aparelhos, nem computador, nem secretária. O telemóvel temos de deixar fora do quarto? Se possível, sim. Ou Eu acho que então ninguém dentro, deixa. ou então dentro com, portanto, Mas eu sou péssima, eu modo fico a fazer voo, scroll. modo voo, lá está. Portanto, se possível, Nunca. modo voo, Eu fico a fazer scroll até me dar sono e adormecer. porque aí, mais uma vez, estamos a dar estímulos ao nosso cérebro, não é? Portanto, e os últimos estímulos deviam de ser. Aliás, há uma médica com que eu muitas vezes e que trabalho e que já fui ao Congresso de Medicina Integrativa, a doutora Ana Moreira é presidente do Congresso de Medicina Integrativa, do presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e é a autora e presidente do Congresso de Medicina Integrativa. E ela uma vez disse, e é algo que eu ultimamente também faço muito, que é ter sempre um bloco na mesa de cabeceira, até mesmo para quando nós temos alguma questão, algum problema, alguma ideia, colocar Por sempre escrito. por escrito. Porquê? Porque está a reduzir, a atenuar, portanto, os nossos níveis de amanhã não me posso esquecer. Então, se eu escrevo, Eu faço isso, mas no telemóvel. portanto, se eu escrevo, eu automaticamente não fico. O meu pensamento não fica, amanhã não posso esquecer, amanhã não posso esquecer. Pois Portanto, sim. ou alguma questão, algo que nos esteja a incomodar, é quase como se estivéssemos a colocar no papel, não é? Estamos ali a deixar num sítio ali reservado e estamos a distanciar. E quando nos estamos a distanciar, estamos a relaxar. A relaxar, a deixar-nos Sim. um bocadinho ir. E é esse o objetivo quando vamos dormir, que isso é importantíssimo hoje em dia. E a Wanda acha que é por isso que o Feng Shui interfere com todas as áreas da nossa vida? Ou seja, é por causa do descanso? Porque, efetivamente, quando nós Do meu ponto de descansarmos... vista, meu ponto de vista, obviamente há outros estímulos, não é? Não é só a questão do descanso, as cores, o estímulo, a psicologia positiva, os materiais são, por exemplo, a questão da ventilação nos espaços. Portanto, não tem nada a ver com o descanso, mas tem a ver com Não, também ambientes também tóxicos, não Sim, é? Portanto, mas também é importante para dormirmos bem, não é? A sim, temperatura uma ideal, temperatura não é? ideal, mas estou a dizer mesmo de existirem, ser um ambiente tóxico, a resinas, a questão das pinturas, de existir os espaços, maioritariamente estão mais tóxicos do ponto de vista interno dos edifícios do que no exterior. Portanto, quem o Uhum. diz é a Organização Mundial da Saúde. Portanto, não, e a questão da ventilação é muito importante e as pessoas não têm consciência da importância da ventilação, não têm consciência da importância de ventilarem as casas todos os dias. As empresas que fazem ventilação e utilizam bons sistemas de ventilação muitas vezes também não fazem a troca, portanto, e a manutenção. Ou seja, é importante abrir as janelas e arejar a casa. É, sem dúvida. Eu, por acaso, sim, faço sim, isso também. sim. E qual é a melhor altura para fazer isso? Eu faço de manhã. Sim, de manhã, mas, por exemplo, se for um dia que chova, depois da chuva. Ok. Por meio que as poeiras também Exatamente. acalmaram. Portanto, isso é uma. Normalmente as pessoas dizem de manhã, sim, mas existem exceções, porque depois da chuva é uma boa altura para arejar a Sim, casa. porque depois ao fim da tarde às vezes está um bocadinho mais frio. Sim, sim. Mas às vezes eu deixo a tarde toda. Por exemplo, no quarto, como estou lá a trabalhar, gosto... Tenho a Aliás, janela combatente para uma arejar. boa ventilação também promove, existem já estudos muito interessantes sobre isso, a própria criatividade, o humor, porquê? Porque o nosso cérebro acaba por o facto de estarmos num ambiente fechado e já muito saturado, acaba por não nos estimular até mesmo do ponto de vista cognitivo. Sim, sim. E eu noto, era uma das razões por eu e o meu colega estarmos sempre a discutir, é que eu não sei estar com calor. E eu com calor não consigo pensar. Eu fico mesmo irritadiça. Sim. Lá está, a sensibilidade de cada um acaba por ser diferente e é necessário vermos o indivíduo de uma... E há muitas vezes também isso no casal, que é partilhar a mesma cama e que um tem Sim, frio, um tem outro frio, tem calor. tem calor. Também sei o que isso é. Como é gerir isso
existem já colchões em que de um lado é É o mais. método escandinavo, não é? Sim, Qualquer coisa portanto, assim. há a separação também, não é? E o conforto é fundamental, e a temperatura ideal, fundamental para um bom sono reparador, E ventilação e mesmo para um tudo. bom relacionamento, E para um bom porque se relacionamento, estamos sim. sempre a discutir por causa Por do causa do. cobertor, Também não é bom, também não é bom, é verdade, é verdade. não é? Mas se tivesse de pôr assim, as principais dicas ah, que qualquer casa tem de ter, tipo básicas, lá está, essa, não haver televisão no quarto, arejar a casa de manhã, mais. Uma muito importante, a questão da iluminação, mais uma vez. Iluminação em toda a casa amarela, a possibilidade de usar só em determinados pontos branco, obviamente se estivermos a trabalhar, portanto Uhum. foco branco, em alguns pontos até mesmo da cozinha, mas uma cozinha com luz amarela não há mal nenhum, até mesmo do ponto de vista do conforto, termos aquele conforto e não estarmos, não é, não, que seja de uma forma mais pausada fazer cozinhar e comer. Portanto, para quem Uhum. come na cozinha, nem todas as pessoas comem na cozinha. Na sala também, no quarto, não ter luz de teto, também ensino O no quê? Casa No Conviva, quarto? no quarto. E porquê? Porque se nós ligarmos a luz à noite, a luz do teto, ou até mesmo na Pois é sala, logo um é, impacto grande, não é? exatamente. Portanto, Hum. e a iluminação no teto das casas de banho. Portanto, se possível, amarela. E à noite, para quem vai à casa de banho à noite, ter só um foco reduzido de luz. Para quê? Para não interromper o sono. Isso é Por exemplo, fundamental. eu normalmente vou sempre à casa de banho à meia-da-noite, mas eu não ligo a luz por causa disso, porque eu sei que quando ligo a luz demoro 2 horas a adormecer. Se eu não ligar, eu vou Então, no escurinho e porque volto porque assim consigo é dormir. importante, lá está, e até mesmo as pessoas, muitas das pessoas vão lavar os dentes antes de se irem deitar e basta ligar os focos das luzes da casa de Sim. banho. Portanto, por que não ter algum sistema, se tiverem a possibilidade de uma bancada, hoje em dia sabemos que as casas de banho são reduzidas, mas se tiverem a possibilidade de colocar um ponto de luz em cima da bancada, portanto, e que a luz seja amarela, pelo menos não seja branca, os Já benefícios ajuda um bocadinho, não já é? ajuda. E a questão dos pontos de luz no quarto, então isso é fundamental, e não utilizar a luz de teto. Ou utilizar, por exemplo, as pessoas que não têm suíte e que têm que ir até à casa de banho e que têm um corredor e ligam as luzes todas. Portanto, mais um exemplo de que as casas estão feitas ou não estão pensadas Pensar nisso, não é? nessa perspectiva do sono tranquilo. E muitas casas hoje em dia também, vimos casas lindas, maravilhosas do ponto de vista de design e não têm blackouts ou não têm persianas que fazem com que haja uma escuridão plena dentro do quarto. E se as pessoas moram na cidade e que conseguem ver iluminação no exterior, portanto, mais uma vez, estamos a ter. Porque quando nós nos deitamos, nós não devemos conseguir visualizar a palma da nossa mão. Não pode Portanto, ter luz nenhuma. nenhuma. Ok. Não, faz sentido, não é? Até porque eu vejo por mim, se eu tiver um bocadinho da persiana aberta, quando começa a nascer o dia, eu acordo logo. Pronto, e o Porque objetivo é acordar naturalmente, como é óbvio, se possível, mas ainda mais à noite, se existir iluminação e a questão do sono, a questão do som também é muito importante. Portanto, estávamos a falar da Hum, iluminação, mas o som, sim, das sim. janelas, não Janelas, é? sim, porque há pessoas que ou moram perto do aeroporto, ou moram perto de uma estação de comboio, ou portanto, numa zona mais movimentada e que Tem de ter tem um bom. reflexo, Pois, tem de ter um bom tem um isolamento. bom isolamento também. E hoje em dia existem desde papéis de parede, existem também cortinados, portanto, tecidos que fazem essa insonorização. Existe um conjunto de materiais que já a pensar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que o quarto, se eu É o desse assim, principal. o principal, falo, Mas, por exemplo, porque é o pilar, se calhar, da nossa saúde e da nossa vida e das nossas relações. claro. Wanda, mas no seu método, por exemplo, a orientação da cama com a porta, não sei o quê, isso também
há aqui um problema ou isso é mais no método clássico? Pronto, Porque eu vi que no isso... método clássico, sim. No meu método, eu costumo dizer, a questão da janela e a questão da porta devem estar o mais. Porque, vamos imaginar, a Soraya tem, se fôssemos pelo método clássico, tem um número e que tem um tipo de característica, e o seu namorado tem outro. Então fica com uma cama com a cabeceira para um lado e o outro fica para o outro. Pois, não faz muito sentido, Pronto. não é? Aí logo, portanto, já não dá. Uhum. Daí daí vamos pôr as pessoas em quartos separados, também não. Então eu olho para o quarto. Hoje em dia há também hum, a impossibilidade de escolher muitos layouts, porque há Não há a muito porta, espaço. há a janela, muitas das vezes há um roupeiro e que já está inserido no espaço e não há forma de o alterar. Portanto, e aí o que eu digo, isso não é solução, portanto, isso é aquilo que é imposto, portanto, e eu nem não consigo dar nenhuma solução, não é? Mas se me dessem, se o quarto tiver uma boa dimensão, é colocar a cama do ponto de vista de segurança. Se nós estamos deitados, nos sentirmos confortável. Então é como? É o mais longe da porta e da janela. E porquê? Porque temos menos a questão do som do exterior. Ok. Ok? Mas isso é quando é possível, não é? Eu às vezes Pois. tenho que dar todas as hipóteses para as pessoas, mas é assim, nas casas Claro, de tem hoje de em ser- dia, Sim, não há muito espaço. Às Não- vezes cabe a não- cama e mal. então aí não há layout, então aí Sim. não há questão. Aí não temos questões. Portanto, porquê? Porque é aquilo e pronto. E até mesmo as salas hoje em dia, porque as salas são muito reduzidas, das casas novas são muito reduzidas e há pouca forma de fazer um layout diferente. E às vezes há umas que é sala e cozinha, não é? Tudo Exato. junto. E agora imaginemos que a Soraya tem uma direção para a prosperidade diferente do seu namorado e coloca o sofá. Então tem que ter outro sofá que não. Portanto, o sofá. Tinha de ter portanto, uma mansão para isto. Portanto, do ponto de vista prático, não é? E do ponto de vista da sociedade de hoje em dia, e do ponto de vista das casas de hoje em dia, e do ponto de vista da evolução, até como é que, não é só as direções, que eu acredito que é a questão do como é que o ambiente tem este impacto na nossa qualidade de vida, materiais, insonorização, a questão da sustentabilidade, a questão da iluminação, e que isso está provado. hum, e que existe base científica e que para mim é validado. Eu Portanto, acho e é por aí que eu do que eu vejo entendo, temos o a de Feng Shui. encontrar o mais harmonioso possível para as Sem pessoas, dúvida. não é? Certo? E disso aquilo que faz depreendo. sentido Para o cada um, conjunto das daquela pessoas, casa, pelo daquela menos. porque para uma pessoa pode fazer sentido de uma forma, não é? E para outra podemos ter pessoas com personalidades completamente diferentes, não é? É isso, e aí com também necessidades temos e com diferentes. necessidades diferentes e trabalhos diferentes e com dinâmicas diferentes, não é? Portanto, Sim, dentro é do o que próprio falávamos, casal, por exemplo, eu posso precisar de criatividade, enquanto que o mas seu o meu namorado pode de silêncio total, não é? Pronto, Sim. e aí lá está, se possível não trabalharem no mesmo espaço, porque um pode estar A prejudicar, não é? a O outro. prejudicar, a ter impacto, pois há conversas, há telefonemas, há aqui um conjunto de dimensões que temos que ter em conta com o próprio indivíduo. É isso, acho que o melhor mesmo é que cada pessoa, não é? Ou fazer a sua consultoria, ou informar-se. Apesar de no meu livro eu Já estimulo e também falo já na tenho aqui parte várias dicas, das não é? direções, também tá falo aqui, das olha. direções. Sim, e falo das direções do ponto de vista do Feng Shui clássico, porque há pessoas que querem saber, portanto, o Feng Shui global. Portanto, a metodologia não é global, é o mais usual, não é? E depois dou as minhas especificações, tendo em conta a minha metodologia. Sim. Eu tenho aqui dicas, olha, um quarto sem harmonia, isto seria um quarto sem harmonia. Portanto, dou exemplos, dou sugestões. Portanto, para quem quer saber como pôr a vossa casa harmoniosa, vai deixar de discutir com o seu marido se organizar a sua casa assim, com uma casa com vida. Casa com Vida. Este foi o segundo. Tenho outro, portanto, o primeiro que é o Casa com Alma, que foi best-seller e hoje em dia é o livro Feng livro de Shui. Feng Shui mais vendido em Portugal, quinta edição. E depois, agora, juntamente com autores internacionais, um livro de neuroarquitetura.
Muito bem. Por isso é que também percebe muito esta área, não é? E Eu também tenho evoluído transporta e para eu isso. posso dizer que, aliás, neste momento, e fui convidada agora para um projeto também para dar aulas em Tóquio e Osaka, portanto, no Japão, Uau! porque, em Porque específico por causa do meu método, mas, por não, exemplo, não pelo Feng o povo Shui. asiático, quer dizer, Sim, se sim. calhar a China, Japão, diria, já estão muito mais à frente no que. E eu posso dizer que até mesmo as pessoas com quem eu trabalhei na área da neuroarquitetura, para escrever o livro, e agora vejo estas pessoas com quem eu estou a trabalhar no Oriente, em Tóquio, do ponto de vista da tecnologia, como é que nós podemos personalizar o espaço para cada tipo de pessoa, estão muito mais, Estão muito mais evoluídos, não é? evoluídos. Eu acho que eles Muito mais pensam, têm isso como de- um foco, não é? quando eu comecei nesta área, pensava que o Brasil estava muito evoluído nesta área dos espaços, da neuroarquitetura, porque falava-se muito de neuroarquitetura versus Brasil. Hoje em dia, a minha visão não é Não essa, é essa. porque eu acho que à medida que nós vamos trabalhando com pessoas diferentes, com graus diferentes, com metodologias diferentes e vamos vendo a profundidade do conhecimento das pessoas. Os japoneses gostam de profundidade, gostam de Acho que são muito muito metódicos, não é? metódicos, são muito evoluídos a todos os níveis em, e gostam de algo que seja também mensurável, porque do ponto de vista de Kaizen é mensuração de resultados. E lá está, eles convidaram-me para eu dar, portanto, colocar em prática também estas duas metodologias, portanto, metodologia e arte, no fundo, Feng Shui e Kaizen, e o meu método. Porquê? Porque viram a diferença e as ferramentas que eu adicionei a Kaizen. Ou seja, Kaizen, existem ferramentas já pré-formatadas e que se utilizam por norma nas empresas, mas o objetivo é que o próprio consultor Kaizen crie e desenvolva, lá está, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e que crie formas de melhorar a forma como estamos a trabalhar. Então eu criei através da minha metodologia e através de ferramentas Kaizen, uma certificação, vamos imaginar como existe a certificação energética, mas a minha é uma certificação de espaços em que eu posso mensurar o antes, o durante e o depois, para quê? Para que eu consiga dar às empresas os resultados. Porque se eu não conseguir dar os resultados, o que as empresas vão dizer assim, então, mas você fez estas alterações na empresa, então quais foram os resultados? O que é que isso trouxe Então, de novo? se me puder dar o resultado de uma empresa que aplicou, quais foram os. Ou Não, seja. o objetivo é, antes de fazer Hum, uma melhoria, nós fazemos o diagnóstico. Estamos a falar da questão da temperatura, da produtividade. produtividade. Vemos, obviamente, temos que ver quais são os, os, eh, os pontos que a empresa também mais valoriza. Por exemplo, devemos imaginar que até era a questão da eletricidade ou até mesmo da iluminação. Então vamos ver o antes, os custos de iluminação. Não é? Portanto, Ok. o antes e o E depois. depois? Portanto, a questão da ventilação. Como é que o próprio layout do espaço foi alterado para que existisse uma maior ventilação do espaço? Portanto, que custos é que tivemos antes e que custos é que tivemos depois? Porque tudo o que especialmente nas grandes empresas, quando nós conseguimos provar às empresas que nós conseguimos reduzir custos Isso e é aumentar a ótimo, não é? Isso produtividade, é. portanto, isto por si só já paga a consultoria. E Claro. todas as empresas onde eu entro, a primeira coisa que me perguntam é: Wanda, nós queremos dados quantitativos. Portanto, e eu como sou a minha primeira licenciatura é Organização e Gestão de Empresas, no ISCTE, foi onde eu tirei a minha primeira licenciatura, e eu vejo que a parte mensurável é muito importante, e era algo que eu no Feng Shui eu não conseguia fazer, porque no Feng Shui não há uma forma quantitativa de dizer, ok, nós fizemos isto, para a dizer, ok, eu melhorei a minha vida, estou mais feliz ou tenho Durmo mais melhor. prosperidade. Sim, durmo melhor. Mas do ponto de vista quantitativo, como é Pois que não nós... havia. Não havia, não existia. Então criei
esta forma desta certificação, conseguir fazer a medição, que é aquilo que nós fazemos em Kaizen, do antes, o durante e o depois, para demonstrar resultados, porque só assim é que uma consultoria ou uma certificação, como é que eu consegui... Assim é que mostra aos empresários, né, o que é que pode poupar, o que é que... Sim. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar algo se eu não consigo quantificar? Pois, exatamente, Portanto, exatamente. e isto é fundamental. Então, do ponto de vista dos espaços, portanto, Kaizen já fazia algumas coisas, mas eu criei outras formas, através das ferramentas Kaizen, para melhorar estas certificações de espaços saudáveis. Então, é isso que eu também... E fui convidada agora por um projeto também internacional, onde vamos reunir vários especialistas, médicos, neurocientistas, psicólogos, quer nacionais, quer internacionais, para falar sobre a influência dos espaços Na nas saúde. empresas, neste caso, nas organizações, e de forma a que os grandes líderes, os diretores de grandes empresas, tenham consciência que investiram muito dinheiro nos seus escritórios e nas suas sedes, mas não investiram com espaços desenhados para a saúde e bem-estar das pessoas. Porquê? Porque existe uma grande diferença em desenhar espaços e desenhar espaços para a saúde e bem-estar. E existe uma grande... Claro, e há pessoas especializadas para isso, não é? grande para o gap fazer. em termos de formação. Não é só ler umas coisas sobre saúde e bem-estar. Há necessidade de uma maior profundidade. Eu hoje até digo que agora há um claim muito grande sobre wellness design. Em 2021, na altura do Covid, para uma revista, foi o tema que eu escrevi sobre wellness design para a revista Vilas e a Golf. Foi o tema da minha entrevista. Hoje em dia eu digo que é o fim da era do wellness design, porque existem formas que não é só bem-estar, uma maior profundidade, um maior conhecimento. E eu vejo muitas pessoas agora começaram com esse claim do wellness design. Eu digo, não, isto agora, isso já passou. Portanto, há pessoas que estão a entrar nesse... Que não conhecem a área, não é? Estão ainda a já explorar. estão agora a começar a interiorizar esse... Porque eu digo, existe um gap, primeiro que chegue o conhecimento às pessoas, existe esta decalagem em termos de tempo. É assim, isto acaba por ser um conhecimento de nicho, não é? Nem toda a gente Ninguém sabe o que sim. é o Feng Shui ou os benefícios do Feng Shui. Portanto, é por isso é que eu também queria trazer este tema. Eu acho que é um tema diferente e acho que é um tema que as pessoas também precisam de aprender sobre ele e usufruir dele. E a diversidade dentro do Feng Shui, a diversidade que existe. Exatamente. Que nem onde é que podemos aplicar? Podemos aplicar a sim. tudo, exatamente. Mas, Wanda, como é que a Wanda tropeçou no Feng Shui? Que isso também... eu trabalhava na indústria farmacêutica, é por isso Porque disse que estudou gestão de empresas, ou seja, tem este gestão lado de empresas. Toda a minha família trabalha ou na indústria farmacêutica, ou são pessoas ligadas à área medicina, médico, farmacêuticos. E eu sempre vivi no meio da medicina. Portanto, estou muito ligada a esta área desde sempre. O meu pai teve clínicas e trabalhei durante 13 anos na indústria farmacêutica. Foi a primeira vez que tive a minha introdução com Kaizen. Portanto, eu conheci primeiro Kaizen e só depois conheci Feng Shui. Porquê? Porque eu trabalhei durante 8 anos na Pfizer e na Pfizer utilizava-se Kaizen e inclusive tinha-se formação de Kaizen. E então, eu durante um período da minha vida eu tive, foi-me diagnosticado melanoma, portanto cancro de pele, e toda a minha vida se alterou. Portanto, a minha perspectiva de vida, a minha forma de ver a vida, portanto, foi aí, não sei se por acaso, eu obviamente já tinha ouvido falar de Feng Shui, já lia sobre Feng Shui. Já era um interesse, não é? Sim, já havia um interesse. Mas a minha sensibilidade, do ponto de vista de eu necessitar, de começar a querer ser mais saudável, de sentir esse ímpeto de estudar mais e de utilizar, porque eu sempre também
gostei de decoração e de tudo ligado também à organização e de ter a minha casa toda organizada, portanto, um pouco também como Kaizen, foi aí que eu mudei literalmente a minha forma de estar, a minha forma de viver, aquilo que eu pensava para o futuro, para pensar, ok, vou trabalhar para mim, em algo que eu gosto, nos meus timings, tendo em conta, apesar na altura, gostar imenso daquilo que fazia e, Sim, mas encontrou se calhar aqui uma paixão. encontrei a minha paixão, eu acho mais do que paixão, a minha missão. A partir do momento em que nós temos um propósito muito grande daquilo que fazemos e fazer diferente e de como é que vai ajudar as pessoas, não só a mim, porque muitas vezes as pessoas que me chegam ao meu espelho. Ok, estou aqui a ver de que forma é que eu também posso melhorar, não é? E, e até mesmo nas empresas aprendo imenso com as várias pessoas de departamentos completamente distintos, e a partir do momento em que é missão e é propósito, a forma como tu encaras o trabalho é completamente diferente, por muito que tu gostes de fazer aquilo que fazia. Sim, É isso, diferente, é diferente. para nós, é com outro propósito, é com outra missão. Eu para mim digo, eu trabalho e pagam-me para trabalhar. Trabalhar para Sim, para se fosse de graça até fazias na mesma, né? Exato, para fazer aquilo que eu gosto, portanto, para ter um hobby. Sim. Portanto, trabalhar para ter um hobby. Isso deve ser a meta de vida de qualquer pessoa. Sim, eu acho que estou numa fasquia, como é que eu digo, de poucas pessoas que têm essa felicidade de encontrar e de fazer esse match. Às vezes dizem, estás a trabalhar o fim de semana, assim. Ok, também não tentar manter aqui o equilíbrio, mas eu muitas das vezes estou a trabalhar ao fim de semana de muito bom agrado e estou super entusiasmada. Sim, porque é uma coisa que Porque- também lhe está a trazer Sim, coisas boas, não é? É assim, olha, eu não estou a fazer um hobby, mas estou a fazer algo que gosto, me motiva e que me faz crescer e que ainda por cima estou a ser remunerada, portanto acho que faz todo o sentido. É um win-win. Win-win a todos os níveis, sim, sem dúvida. Às vezes as doenças trazem-nos propósito de vida, eu acho que foi isso mesmo. Portanto, que não é sim, eu acho que mau, trouxe o bom. Porque acaba por ser um abanão, Sim, não é? sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia estou muito mais consciente a todos os níveis. A minha mudança de trabalho foi como a minha doença, portanto foi muito rápida. Automaticamente eu dediquei-me exclusivamente às pessoas que me chamaram maluca, estava a ter foi antes dos 40 que estava a ter a crise dos 40, portanto aquelas crises Mas a verdade é existenciais. que eu acho que quando nos acontece algo mau, eu acho que há Há uma esse mudança completamente raciocínio de chip. que é, eu só quero na minha vida o que me faz bem, aquilo que me traz algo, e se calhar foi isso que o Feng Shui, que sentiu que o Feng Shui lhe trazia, não é? Não, eu queria ter um projeto meu, queria mudar de vida, queria fazer coisas diferentes, depois uma pessoa começa a relativizar tudo, porque aquilo que era se calhar mais importante para mim, ou aquilo que eu vislumbrava como carreira profissional de sucesso, deixou de fazer sentido. É isso, as E nossas prioridades as nossas depois mudam, prioridades não é? mudam. Ok, hoje quero estar feliz a fazer aquilo que eu quero e que eu gosto, sei lá, daqui a um ano já não sei, não é? Portanto, Mas acho então que de é um um momento bocadinho para o por outro aí. despediu-se e dedicou-se... Não, do momento para o outro eu larguei a indústria farmacêutica, mas ao princípio comecei a fazer um curso e a partir daí foi um corte radical, mas houve um dia, aliás, mais em específico, um fim de semana em particular, aliás, eu já disse isso num podcast da Rita Ferralvim, portanto fui Na caravana? da caravana, fui das primeiras pessoas a ir à caravana e falei sobre isso, que foi um fim de semana que foi muito marcante na minha vida, que fui para a Comporta com uns amigos meus e estávamos a falar sobre o futuro e estávamos a falar sobre o que é que vamos fazer e, e eles sabiam da minha paixão pela decoração e fazer esse tipo de coisas. E houve um amigo meu que chamava, tu tens é que agora fazer um site e é o Baú da Wanda. E o meu primeiro site foi o Baú da Wanda. Portanto, e estava ligado, portanto, com estas questões da Mas era tipo decoração. blog? Era tipo blog? Não, era um site que era mais ligado à decoração, mas
já terem atenção a esta harmonia dos espaços e esta minha sensibilidade para estas coisas. Na altura nem sequer tinha formação e depois parei mesmo um ano, só a formação, estive com formação portanto, dedicada única e exclusivamente à formação. Felizmente também tive possibilidade para isso, porque tinha, do ponto de vista financeiro, bagagem para o fazer. Sei que há pessoas que não têm, claro, que não conseguem fazer isso, mas foi nesse fim de semana e hoje em dia, com esse meu amigo que me ajudou a construir esse site, porque ele era muito bom nessa área. E lembro-me de um fim de semana estarmos até tardíssimo. Não foi nesse fim de semana, já foi mais à frente que estivemos até tarde a fazer o meu site. E ainda hoje falamos sobre o baú da Wanda. E esse fim de semana ficou marcado para sempre na minha vida. E Foi o que deu o despoltou, foi não é? porque nesse fim de semana nós, quando falamos com amigos abertamente, o futuro, qual o propósito, a missão, o que é que queremos, muitas das vezes até sabemos do ponto de vista inconsciente, mas não verbalizamos. E a partir do momento que se verbaliza, cria uma outra dimensão. É por isso que também vem a linguagem positiva que fala, Sim, não é? sem dúvida, cria outra dimensão e cria. Ora bem, tu tenho aqui a resposta. Tipo, eu já sei o que eu Eu quero. já sei o que eu quero. A maior parte das vezes é essa incerteza, é o medo do futuro. Estou bem a fazer o que estou a fazer Sim, neste depois momento. quando muitas vezes temos pessoas próximas até dizer sim, tu és boa nisto, devias era investir nisto. Não, Ou e a seja, tua casa impulsionam, não, não e é? dizer, a tua casa está tão bem decorada, eu até gosto imenso e tens imenso jeito. Ou seja, meio que aprovam, não Meio que é? aprovam, não é? No fundo estão a aprovar e dizem, então, mas se eu puder fazer algo que gosto e que me dá tanto prazer, não é? Porque não? Sim, se os outros acreditam em mim, porque é que eu não Pronto, é de acreditar? exatamente. Não é? Um Às bocado vezes isso. há um clique, há uma mudança e se calhar o facto de estarmos num sítio diferente com amigos, relaxados, com outro tipo de sensações também, não é? Uhum. E criar e aproveitar essa dica e ok, se calhar é por aqui. E depois ter a certeza. E na altura, quando já estava com o meu negócio, já tinha a minha empresa, já tinha registado também o meu nome, porque eu registrei também logo o meu nome como marca, Wanda Boa Vida, e comecei logo a fazer, pronto, a estudar e a fazer, a mudar, do ponto de vista do marketing, não é? Uhum. Sim. A minha imagem, tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha licenciatura em Organização e Gestão de Deu Empresas, deu jeito. Eu pensei assim, bem, agora estou nisto e recebo um convite de uma empresa internacional para fazer para trabalhar numa área que era de pediatria, que era algo que eu nunca tinha feito, num projeto internacional. E eu sempre sonhei com um projeto internacional. Eu disse assim, olha, isto é testar Se eu quero mesmo isto ou não é? se eu quero mesmo isto ou não. E eu disse: "Não, eu não quero". Mas foi rápido. Foi muito rápido e eu, a partir do momento em que eu disse: "Não, eu não quero", eu disse assim: "Não, eu estou no caminho certo", porque, hã, se eu não tivesse a certeza, eu iria duvidar. Ora, E aí eu, a está. partir do momento, aquilo que eu digo aos meus alunos, que é: "Vocês necessitam gostar muito daquilo que fazem, se querem abrir uma empresa, querem fazer este tipo de coisas, porque há sempre, muitos contras. Hoje em Sim, dia muitas há coisas para nos muitas coisas testar, para não é? testar, não só das empresas, das pessoas com quem trabalhamos, dos clientes, de nós A nossa próprios. própria saúde Porque mental, tudo. o meu princípio não foi fácil, não é? O meu princípio Nenhum não foi. princípio é Pronto. fácil. As pessoas hoje em dia olham para o meu trabalho, mas depois dizem, mas o meu princípio não foi fácil. E eu, a partir do momento em que eu desliguei e falei com essa pessoa, e, e, e ela disse: "Mas tem a certeza, Wanda?" E eu disse assim: "Tenho." Eu fiquei com a clara noção de que, ok, é assim, nada me vai retirar deste caminho e deste foco. E eu
por várias vezes me testaram. Portanto, das mais variadas formas, desde do ponto de vista de trabalho, de clientes, de tudo, porque começar uma empresa não é fácil e um projeto novo. Não, ainda para mais neste que é um conceito tão pouco usual, conhecido, pouco claro. conhecido. Então, eu digo que depois de ter passado por tanta coisa, mas assim, bem, se tu disseste que não há algum projeto que até seria algo incrível, um projeto internacional, um cargo internacional, iria maioritariamente estar em Madrid a viver, eu adoro Madrid, que seria se calhar um percurso que eu sempre idealizei do ponto de vista de perspectiva de carreira, não é? Bem, então se eu disse que não, Então agora isto vai ter mesmo de valer a pena. isto vai ter mesmo, portanto, isto estaria ligado à área do marketing, porque eu sempre gostei da área do marketing, também tenho uma pós-graduação em marketing farmacêutico. Hoje em dia dizer assim, ok, eu não tenho 25 anos de Feng Shui, mas tenho uma bagagem do ponto de vista de marketing, saúde mental, saúde e Kaizen que nenhum outro consultor tem. É Cada transversal a profissional é todos. único. É isso, cada pessoa é única, por isso é que às vezes eu digo. Pode haver milhares, ainda hoje falávamos, pode haver milhares de podcasts, pode haver muitas coisas, mas cada pessoa é uma pessoa, porquê? Porque nós, cada um tem a sua história de vida e toda a nossa história nos leva a um determinado sítio. A Wanda, né, teve de ser um problema de saúde que a trouxe aqui, não é? E espero que toda a gente que nos está a ouvir não seja necessário chegar a um ponto, um percurso vá mais complicado da própria vida para olhar para a vida com sentido de missão, de dizer esta é a minha missão, é isto é o que eu quero fazer, isto é o que me faz feliz. Claro que nem toda a gente, era o que falávamos, nem toda a gente tem as mesmas oportunidades, Não. nem toda a gente esbarra. Tem uma bagagem também do ponto de vista financeiro Exatamente. que permite este tipo de... Porque nem todas as pessoas conseguem estar um ano só a estudar, não é? Portanto, Exatamente. Mas pelo menos não se acomodarem a este é o meu trabalhinho. Não, mas ele faz-te feliz. Se não te faz Exatamente. feliz, vai procurar o que Acho te que faz hoje em feliz. dia é importantíssimo para a questão da Não é? saúde mental e propósito e tudo, Exatamente. da nossa qualidade de vida. E Wanda, onde é que a podemos encontrar? Podem-me encontrar através das minhas redes sociais, do meu Instagram, Wanda Boa Vida, do meu Facebook, também LinkedIn, hoje obviamente para a questão das empresas, sem sim, dúvida. principal. E tem o meu site, wandaboavida.com. E os livros também estão nas Os livros livrarias todas, não é? estão nas livrarias, portanto, também existe em e-book, para quem quiser, portanto, Sim, essa agora os versão. cubos estão muito na moda. Eu também tenho Essa luz costume. pode ser antes de dormir? Qual? A do cubo. Qual? Aqueles aparelhinhos para ler. E aqueles... Cubo. Eu só conheço o cubo, acho que há duas. Eu diria assim, não deveria de se ler com... Supostamente aquilo é uma luz diferente. É uma luz diferente, então usar aqueles óculos laranjas ou vermelhos que estávamos a falar, portanto, eu não vi nenhum estudo... Que comprova. Eu gosto... Posso desconhecer. Uhum. Posso desconhecer, atenção, mas eu gosto de ler os estudos que comprovam a veracidade de determinadas características. Hoje em dia, por exemplo, a Nike lançou há relativamente pouco tempo uns ténis e uns chinelos com umas bolas por baixo que Eu diz vi que isso. para a questão da saúde mental. Pronto, portanto, Não sei até também que da ponto questão é dos que- pontos. Sim. Portanto, gostava de ver do ponto de vista clínico e algo Científico, portanto, não é? um parecer médico relacionado com aquilo. Certamente que está a falar com determinados pontos dos pés, mas gostaria de ver algo mais concreto, por assim dizer. Pronto, Apesar informem-se. do ponto de vista sensorial, do ponto de vista certamente que massajar os pés traz alguns benefícios. Agora, até que ponto a saúde mental, Mental. assim, algo mais concreto? Sim, mas a luz já sabemos que afeta o sono. Portanto, A luz isto sem aqui é uma dúvida. máxima A luz sim, a luz que sim. aprendemos hoje. E vocês já sabem que nós estamos aqui no Sun4 Studio, que é o nosso estúdio de eleição. Com eles também podem vir cá gravar podcasts, podem gravar música, filmes, olha, tudo aquilo que vocês quiserem. Onde a vossa criatividade vos levar, se vocês estiverem numa sala vermelha ou laranja, como a Wanda diz, cheios de criatividade. E nós voltamos para a semana. Tchau!